Vibe Mundial FM. Como é que a gente faz para limpar a mente, para tirar os pensamentos negativos? Aquele pensamento persistente, aquele pensamento obsessivo. Como é que a gente faz, né? E 5 minutinhos finais, a meditação, que vamos fazer uma meditação especial para limpar os pensamentos negativos, não é? Então, primeira questão que a gente tem que entender uma coisa, ouvinte, que a mente precisa de educação. Às vezes as pessoas não entendem que a mente precisa de educação. Como assim educação? A nossa mente, ela precisa ser educada. E você já parou para pensar aonde a gente aprende a educar nossa mente? Na escola? Não, não é na escola. Na escola a gente aprende a parte intelectual, mas a gente não aprende a lidar com os pensamentos negativos, a lidar com a tristeza, a lidar com o medo, a lidar com a insegurança. Aonde a gente aprende? Que escola? Que lugar? Muitas vezes é na psicoterapia, né? Lá com a psicoterapia no instituto a gente trabalha também com a educação da mente. Então quero te dizer, ouvinte, que quem tem problema de pensamentos negativos, sua mente ela está deseducada, sem educação. Mas a mente pode ser educada? Sim, a mente pode ser educada. A gente tem que entender como é que são os seus pensamentos. Então, vamos fazer a nossa terapia da semana? Vamos fazer a nossa terapia da semana? Como é que são os seus pensamentos negativos? Então, o primeiro passo é você compreender quais são os seus pensamentos negativos, né? Que tipo? Falam de relacionamentos amorosos, ou eu tenho raiva de alguém, aí eu fico lá discutindo na minha mente, ou eu fico pensando num medo de uma coisa ruim acontecer. Qual é o tipo de pensamento negativo? Aí o ouvinte fala para mim, Cíntia, mas quem é que não tem pensamento negativo? Claro que tem, você tem, Cíntia? Claro que sim. Mas o que é importante, ouvinte, é aquilo que se você tem um pensamento negativo constante, se você tem uma mente que você fica pensando, e o excesso de pensamentos, como se aquilo te dominasse. Como se aquilo te dominasse. Então, é super importante a gente entender como é que funciona a mente, entender como é que funciona o nosso inconsciente. Quando aquele pensamento te domina, aí você tem que tomar conta. E a gente tem que alimentar, né, ouvinte? Eu sempre falo que a gente tem que alimentar nossa alma, alimentar nossa mente, alimentar o nosso coração, não é? Então, primeiro passo, você tem um problema de pensamentos negativos, excessivos? Você fica pensando negativo todos os dias? Então, primeiro vamos entender. Outro dia eu pedi para um paciente meu que tem problemas de pensamentos negativos. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, anota, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu quero ver, e vamos enumerar, eu quero ver quantos pensamentos negativos você tem. Adivinha, ouvinte? Consegue adivinhar, pensar quantos pensamentos ele teve em um dia? Sabe quantos pensamentos? Beijo, minha querida. Beijo, Lívia. Quantos pensamentos negativos ele teve em um dia? 200 pensamentos negativos. Como é que fica uma pessoa que teve 200 pensamentos negativos em um dia? Da ansiedade, da síndrome do pânico, porque tudo é negativo, tudo é ruim. Então, primeiro passo parece simples, anotar. Primeiro que não é, exige disciplina. Passa um dia, ouvinte. Um dia anotando seus pensamentos. Cada vez que você tem, anota. É muito, muito importante. Primeiro você precisa ver se você tem muitos pensamentos negativos, que tipo de pensamentos negativos são esses? São pensamentos persistentes, obsessivos, né? Que tipo de pensamento é isso? E muitas vezes, quando fica mais tóxico para o organismo, quando a pessoa não só tem pensamentos negativos, mas ela fica discutindo. Por exemplo, quem tem mágoa, né? Mágoa da sogra, mágoa do
ex-marido, mágoa do vizinho e por aí vai, né? E aí aquele monte de pensamento, a pessoa fica discutindo. Boa tarde, Célia. A gente fica discutindo. E aí, o que acontece para o cérebro, para o inconsciente? Aquela discussão mental, para o cérebro é como se fosse verdade. E aquilo faz com que a pessoa perca energia, fique deprimida, fique irritada. Às vezes tem gente que fica até com taquicardia de pensar. Então, se além de pensar negativo, você fica discutindo mentalmente, você é mais grave ainda. Mas o que eu faço? Bom, então anota. Primeiro passo, anota, né? Vamos falar da solução, né? Tá bom, quem tem pensamento negativo já sabe que tem mesmo, né? Isso é para quem tem. E o inconsciente, infelizmente, vibra muito na parte de pensamentos negativos, né? Coletivo, né? As notícias, né? As notícias trágicas, as séries trágicas, os filmes trágicos que falam de tragédias têm bastante audiência. Então, vamos pensar, anota e você vai separar a área. Que área que é esse pensamento negativo? Ah, Cíntia, na minha parte profissional. Cíntia, na minha parte amorosa. Cíntia, tem a ver com... tem a ver com... Com o que tem a ver? Ah, com uma mágoa. Então, primeiro você tem que localizar. Cíntia, tem a ver em todas as áreas da minha vida. É mais grave, né? Precisa de tratamento psicológico mesmo. Tô brincando, mas aí é um pouquinho mais grave. Mas anota... Segundo lugar, você tem que pensar que se é uma educação, que se vai educar a sua mente, como é quando a gente educa? A gente precisa de um aprendizado. A mente ela é feita de condicionamento e de associações. A sua mente, ela tá lá. Tá lá e ela tá condicionada a pensar negativo. Você pode também falar um mantra. Um mantra que chama... Um mantra, você pode falar... Cancelado e dissolvido, cancelado e dissolvido, cancelado e dissolvido, cancelado e dissolvido. Para de pensar e cancelado e dissolvido. Imagina uma luz violeta bem bonita. Pensar forte, começa a repetir. Se puder repetir esse mantra em voz alta, às vezes não dá, né? Então, cancelado e dissolvido, cancelado e dissolvido, cancelado e dissolvido, cancelado e dissolvido, cancelado e dissolvido. Repete. Só que você tem que condicionar, né? Tem que condicionar a essa energia, tem que condicionar todo dia. Coloca lá, cancelado, dissolvido, cancelado e dissolvido. Educar a sua mente. Muita gente procura o instituto e fala, ai, Cíntia, eu quero a hipnoterapia, eu quero a regressão, eu quero fazer... Mas em uma consulta vai estar tudo resolvido? Meus amores, você passou a vida inteira com aquele... né, com aquele padrão. Imagina que não significa que tem que fazer anos de terapia, não é isso. Mas você tem que saber, né, eu gosto muito da comparação com a atividade física. A terapia, o autoconhecimento com a atividade física. Ah, eu fui na academia uma vez por mês. E aí? Funciona? Claro que não. Você tem que fazer academia quanto? No mínimo 2 vezes por semana, e olhe lá, não é verdade? A mesma forma é o autoconhecimento, da mesma forma é a meditação, da mesma forma é o tratamento. Quando você tem que... É o condicionamento, porque para você ter resultado, não é simplesmente, então, Cíntia, eu tomo um antidepressivo, eu tomo um Rivotril, acabou meus pensamentos negativos. A gente tem que condicionar a nossa mente. Aí para de tomar o remédio, acontece... Volta tudo de novo. Então, a gente tem que aprender como é que funciona a mente. Como é que é a sua mente. Então, o primeiro passo é anotar e ver que área da vida é, né? Anotar e entender a origem desses pensamentos. Segunda dica bacana para você é, cada vez que vem um pensamento negativo, você fala, cancelado e dissolvido. Cancelado e dissolvido. É isso, né? Então, cada um
Cada um vai trazendo o seu mantra. Pode ser, Andréia mandou aqui outro mantra, e você pode colocar o mantra que tenha significado para você. Aquilo que vai te ajudar, mas a gente tem que combater o pensamento, educação. Então, não é que você vai fazer uma vez, não, tem que fazer o mês inteiro, tem que quebrar o condicionamento. Cíntia, eu posso fazer Ho'oponopono? Sim, você pode fazer Ho'oponopono. Toda vez que tiver o pensamento negativo, vai lá e faz Ho'oponopono. Cíntia, eu posso fazer uma respiração? Pode fazer uma respiração. Tem uma respiração que é muito legal, que é a respiração da raiva, que você faz trabalha a energia do fígado, que é muito bom para acalmar a mente, que faz o som de shh, e aí você faz isso, coloca isso para fora, isso vai acalmando a sua mente, você vai se sentindo bem. Vibe Mundial.